Olá, sou o Dr. Omar Amazonas, filmando aqui em Full LQ. E hoje o nosso vídeo vai ser... Nossa, que barulho é esse? São as lulas gigantes voadoras no qual eu falei da última vez. Bom, como eu estava dizendo, eu sou o Dr. Omar, mas... Nossa, isso não vai terminar, não? Poxa, quanto tempo nós vamos ficar fazendo isso? Uma ideia. Salto temporal! Bom, como eu ia dizendo, antes de ser interrompido, o episódio de hoje é sobre antidepressivos no transtorno bipolar. Este, na verdade, é um tema controverso na psiquiatria. Eu mesmo já mudei de opinião sobre ele em mais de uma ocasião. A psiquiatria tem aqueles que acreditam que não se deve prescrever antidepressivos em bipolares. E tem aqueles que acreditam que eles possam ser de uma utilidade em alguns contextos. E também aqueles que prescrevem até situações consideradas pelos outros como até inadequadas. O fato é que, por mais estranho e paradoxal que isso seja, os antidepressivos estão entre os medicamentos, alguns dos medicamentos mais prescritos para pacientes bipolares. E aqui temos a definição de um episódio maníaco, segundo o DSM-5. Lembrando que para um paciente ser caracterizado como bipolar, na verdade, só há necessidade de um único episódio maníaco ocorrer na vida do paciente. Ou seja, não existe bipolar tipo 2 que teve histórico de mania, nem depressivo que pode ser caracterizado como bipolar tipo 1 se não tiver tido nenhum episódio maníaco ainda. Bom, vamos aqui vendo, né? O que caracteriza um episódio maníaco? Temos aqui no item A um período distinto de humor anormal e persistentemente elevado, expansivo ou irritável, e aumento anormal e persistente da atividade dirigida a objetivos ou da energia, com duração mínima de uma semana e presente na maior parte do dia, quase todos os dias, ou qualquer duração, se for necessária a internação do paciente. Aí vem o critério B. Durante o período de perturbação do humor e aumento da energia ou atividade, 3 ou mais dos seguintes sintomas: 4 se o humor for apenas irritável, 4 sintomas estão presentes em grau significativo e representam uma mudança notável do comportamento habitual. Aí temos os subitens do critério B: autoestima inflada ou grandiosidade, redução da necessidade de sono. Por exemplo, ele dá aqui um exemplo de 3 horas, pode ser 3, ou pode ser 2, 3, 4. Isso aqui é só um exemplo. Aí o item 3, mais locais que o habitual, ou pressão para continuar falando. Aí segue-se fuga de ideias ou experiência subjetiva de que os pensamentos estão acelerados. Distraibilidade, ou seja, a atenção se desvia muito facilmente para estímulos externos insignificantes ou irrelevantes, conforme relatado pelo paciente e observado por outras pessoas. Aumento da atividade dirigida a objetivos, seja socialmente, no trabalho, na escola ou mesmo sexualmente, ou também agitação psicomotora, que é uma atividade sem propósito e não dirigida a nenhum objetivo. Envolvimento excessivo em atividades com elevado potencial para consequências dolorosas, por exemplo, envolvimento em surtos desenfreados de compras, indiscrições sexuais ou investimentos financeiros insensatos. Aí vem o critério C,
perturbação do humor é suficientemente grave a ponto de causar prejuízo acentuado no funcionamento social ou profissional, ou para necessitar de hospitalização a fim de prevenir dano a si mesmo ou outras pessoas, ou existem características psicóticas. Aí vem o item D, né, que é um item de exclusão. O episódio não é atribuível aos efeitos fisiológicos de uma substância, como droga de abuso, medicamento ou algum outro tipo de tratamento ou algum tipo de condição médica. Por exemplo, uma infecção que leva a pessoa a ter um quadro de delírio. Ou um AVC, por exemplo. Aqui vem, por exemplo, uma observação, né? Que o episódio maníaco que surge durante um tratamento com antidepressivo, e aí pode ser com medicamento, com a eletroconvulsoterapia, mas se ele persiste a um nível de sinais e sintomas além do efeito fisiológico desse tratamento, seja do que é comumente esperado, isso já é evidência suficiente para um episódio maníaco e, portanto, para um diagnóstico de transtorno bipolar tipo 1. Isso aqui é uma coisa bem confusa, né? Porque muitas vezes os pacientes vão estar utilizando substâncias, né, que têm efeitos psicoativos. Sobretudo na fase na qual ele está impulsivo, muitos pacientes bipolares tendem a utilizar mais drogas, por exemplo. Aí vem aqui a nota, né? Os critérios A e D representam um episódio maníaco. Como eu disse antes, é necessário apenas um único episódio maníaco para o diagnóstico de transtorno bipolar tipo 1. Claro, o paciente deve ter pelo menos um episódio maníaco, mas é comum, e na verdade é o mais comum, né, que os pacientes do bipolar tipo 1 atravessem a maior parte do tempo em depressão. Em média, 3 vezes mais tempo em depressão do que eles atravessariam em mania ou hipomania. Isso, claro, varia de paciente para paciente, é uma média populacional isso daqui. Tem pacientes que vão atravessar mais tempo em hipomania e mania, e outros que isso vai variar, depender também da fase da vida no qual eles se encontram. Bom, agora vamos ver então os critérios para a depressão pelo DSM-5. Os critérios são esses daqui. Temos o critério A, na qual ele diz 5 ou mais dos seguintes sintomas estiveram presentes durante o mesmo período de 2 semanas e representam uma mudança em relação ao funcionamento anterior. Pelo menos um dos sintomas é 1. Humor deprimido, ou 2. Perda do interesse ou prazer. Porém, sobre esse negócio de 2 semanas, muitos psiquiatras são críticos no episódio depressivo, também no maníaco ou hipomaníaco. Por que 2 semanas? Por que 1 semana? Isso também não faz nenhum sentido lógico, né? Porque se algo chegou a 2 semanas, uma hora ele passou por 1 semana, passou por 3 dias, 1 dia. Nesse momento não era um episódio depressivo maior, episódio maníaco que durou 2 semanas. 1 semana atrás e durou 1 semana. Então, talvez esse critério assim, temporal de 2 semanas, isso realmente não faz muito sentido logicamente falando, né? Bom, vamos voltar aqui. Ele inclui uma nota, não incluir sintomas que sejam claramente atribuíveis a outra condição médica, somente para excluir causas clínicas. E vamos aqui, ele enumera 9 critérios, né? Critério 1, humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias, conforme indicado por relato subjetivo. Sente-se triste, vazio ou sem esperança, por exemplo, ou por observação feita por outra pessoa. Ele coloca um exemplo que parece choroso. Segue a nota, em crianças e adolescentes o humor pode ser irritável. Realmente o humor pode ser irritável em adultos também, tá? Apesar de estar aqui que a gente deve considerar isso em adultos, só em crianças e adolescentes. Vamos aqui ao item 2. Acentuada diminuição do interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades na maior parte do dia. Quase todos os dias.
conforme indicado por relato subjetivo ou observação feita por outra pessoa. Segue-se aqui o item 3, perda ou ganho significativo de peso sem estar fazendo dieta. Ele dá um exemplo, mudança de mais de 5% do peso corporal em um mês. Aí vai aqui, redução ou aumento do apetite quase todos os dias. Observação sobre crianças, considerar o insucesso em obter o ganho de peso esperado. O item 4, insônia ou hipersônia quase diária. Hipersônia é dormir muito, tá certo? O item 5, agitação ou retardo psicomotor quase todos os dias. Observável por outras pessoas, não meramente sensações subjetivas de inquietação ou de estar mais lento. Item 6, fadiga ou perda de energia quase todos os dias. Item 7, sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada, que podem ser delirantes também, né? Quase todos os dias. E não meramente autorrecriminação ou culpa por estar doente. Aí vamos para o item 8, capacidade diminuída para pensar ou se concentrar, ou indecisão quase todos os dias. Novamente, por relato subjetivo, observação feita por outra pessoa. Ou seja, vale tanto a observação do paciente quanto de pessoas que convivem com ele. Vamos, por fim, para o nono item do item A. Pensamentos recorrentes de morte, não somente medo de morrer, claro. Ideação suicida recorrente, sem um plano específico. Ou tentativa de suicídio já executada, ou plano específico para cometer suicídio. Os sintomas causam sofrimento, no item B, os sintomas causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional e outras áreas importantes da vida do indivíduo. O episódio não é atribuível aos efeitos fisiológicos de uma substância ou a outra condição médica no item C. E aqui, ele coloca as notas. Os critérios A e C representam um episódio depressivo maior. Esse tipo de episódio é comum no transtorno bipolar tipo 1, embora não seja necessário para o diagnóstico deste transtorno. Embora não seja necessário para o diagnóstico deste transtorno, é extremamente improvável que um paciente bipolar tipo 1 não apresente episódios depressivos na vida. Isso aí, na verdade, a depressão é até a regra, e não o momento de exceção nos pacientes bipolares. Seja o tipo 1 ou tipo 2. Aí ele coloca outra nota, também para se usar como exclusão, para não se confundir com outras situações. Respostas a uma perda significativa, por exemplo, no luto, ruína financeira, perdas por desastre natural, doença médica grave ou incapacidade. Todas essas coisas podem incluir sentimentos de tristeza intensos, ruminação acerca da perda, insônia, falta de apetite e perda de peso observados no critério A, que podem se assemelhar a um episódio depressivo. Embora tais sintomas possam ser entendidos ou considerados apropriados à perda, a presença de um episódio depressivo maior, além da resposta normal a uma perda significativa, deve ser também cuidadosamente considerada. Essa decisão exige inevitavelmente exercício do juízo crítico, baseado na história do indivíduo e nas normas culturais para expressão de sofrimento no contexto de uma perda. Lembrando que norma cultural não é exatamente um bom critério para isso, Pode ser uma norma cultural aceitar que a pessoa continue depressiva o resto da vida. Não significa que a pessoa deixe de estar deprimida por causa disso. Obviamente, todas essas coisas podem gerar um episódio depressivo de fato, Então, assim, por mais que a pessoa tenha luto, se esse luto durar muito tempo, basicamente devemos considerar que a pessoa desencadeou um episódio depressivo devido a ele. A mesma coisa devido a todos os outros exemplos e também os exemplos que não estão listados aí. Então há necessidade de fazer um julgamento baseado na pertinência e também no próprio relato do paciente, se isso já está passando de um limite do suportável, do sensato até para ele, Porque isso aí talvez deva se considerar um episódio depressivo que teve um início conhecido, mas
um episódio depressivo assim mesmo. Fazendo um comentário aqui agora a respeito como se faz o diagnóstico de bipolaridade. Há pacientes bipolares que ainda não apresentaram os episódios maníacos e hipomaníacos. Lembrando que não há uma regra para até quando esses episódios maníacos devem ocorrer na vida de uma pessoa para ela ser considerada bipolar. O primeiro episódio pode vir com 15 anos, 20, 30 ou 40 anos, ou em alguns casos até mais tarde na vida do paciente. Existem, claro, alguns fatores que sugerem que a depressão é bipolar. E quais são os fatores que aumentam a chance de um paciente até então diagnosticado com depressão ter transtorno bipolar? Bom, temos aqui, nessa imagem do Dr. Stoll, do livro dele, temos aqui uma história familiar de transtorno bipolar, uma história familiar de abuso de substâncias, o próprio paciente abusar de substâncias, tentativa de suicídio, o paciente ter o primeiro episódio depressivo com menos de 25 anos, irritabilidade, sintomas psicóticos, humor reativo, ou seja, o paciente tem uma elevação do humor, sair mesmo que de forma bem transitória do humor deprimido, com estímulos positivos ou na perspectiva dos estímulos positivos, mesmo que essa melhora não seja de minutos ou horas. Temos também esse é o seguinte, restlessness, inquietude, seguido logo em seguida por agitação psicomotora, que a gente já falou. E o retardo psicomotor é quando o paciente apresenta lentificação. No caso, ele se move de forma mais lenta, às vezes até fala lentamente também. Bom, pessoas com episódios depressivos mais curtos também terão mais chance de serem enquadrados como bipolares. E mais episódios depressivos anteriores. Temos também aqui o sentimento de culpa e a melancolia, que é um estado depressivo persistente e profundo. Bom, mas quais os sintomas aqui vão dizer definitivamente se o paciente é bipolar ou não? A resposta é nenhum deles. Mesmo que a pessoa tenha bastante desses sintomas, a gente nunca vai conseguir dizer com certeza se ele é bipolar ou não, se ele não tiver apresentado nenhum episódio de mania ou hipomania. Bem, eu aqui falei de episódios maníacos, de episódios depressivos, e eu falei em várias ocasiões sobre episódios hipomaníacos. E o que caracteriza, afinal de contas, esses episódios hipomaníacos? Bom, esses episódios, antes de mais nada, os episódios hipomaníacos são o que caracterizam a depressão bipolar tipo 2, que junto com os episódios de depressão maior, o bipolar tipo 2 tem que ter um episódio hipomaníaco sem ter tido nunca na vida o episódio maníaco, que nós já vimos o que é. Bom, vamos ler aqui a seção do DSM sobre a hipomania e aqui os critérios de um episódio hipomaníaco. Temos aqui o critério A, um período distinto de humor anormal e persistentemente elevado, expansivo ou irritável, e aumento anormal e persistente da atividade de energia, com duração mínima de 4 dias consecutivos e presente na maior parte do dia, quase todos os dias. Isso é muito contestável, porque na literatura tem escrito episódios de hipomania que duraram 1 dia, 2 dias, e aquela velha história, se chegou a 4 ou mais dias, um dia ele durou 1 dia, outro dia durou 2, e assim sucessivamente. Forma que isso não representa a realidade. Bom, seguindo aqui, o critério B, durante o período de perturbação do humor e aumento de energia e atividade, 3 ou mais dos seguintes sintomas persistem. E aí diz 4 se o humor é apenas irritável. Se apresenta uma mudança notável em relação ao comportamento habitual
estão presentes em grau significativo. Aí vem o item 1, autoestima inflada ou grandiosidade. 2, redução da necessidade de sono. Mesma coisa da mania, dormindo muito pouco e se sentindo descansado com isso. Aí vem o item 3, mais loquaz que o habitual, pressão para continuar falando. Ou seja, aquela pessoa que fala sem parar, né? Não é todo mundo que fala sem parar que tem hipomania não, tá, gente? Antes de mais nada, deixar isso bem claro. Vamos lá, item 4, fuga de ideias ou experiência subjetiva de que os pensamentos estão acelerados. 5, distraibilidade, ou seja, a atenção é desviada muito facilmente por estímulos externos insignificantes ou irrelevantes, conforme relatado ou observado, tanto pelo paciente como por outros. Item 6, aumento da atividade dirigida a objetivos, seja socialmente, no trabalho ou escola, seja sexualmente, ou agitação psicomotora. Aí vamos para o item 7, envolvimento excessivo em atividades com elevado potencial para consequências dolorosas. Por exemplo, envolvimento em surtos desenfreados de compras, inscrições sexuais e investimentos financeiros insensatos. Aí vamos aqui para o item C. O episódio está associado a uma mudança clara no funcionamento que não é característica do indivíduo quando assintomático. Isso aqui também é contestável, porque tem indivíduos que não têm assim, um período, digamos assim, eutímico. Eles têm indivíduos que ciclam hipomania, depressão, hipomania, depressão, hipomania, depressão. E um indivíduo desse, ele vai achar que a fase hipomaníaca é a fase, e talvez até seja mesmo, a fase assintomática dele. Digamos, não exatamente assintomática, mas a personalidade regular dele. Bom, vamos aqui para o item D. A perturbação do humor e a mudança no funcionamento são observáveis por outras pessoas. Também não é necessariamente isso, né? Às vezes a pessoa passa percebido pelos outros também, não apenas pelo paciente. Bom, temos aqui o item E. O episódio não é suficientemente grave a ponto de causar prejuízo acentuado no funcionamento social ou profissional ou para necessitar de hospitalização, existindo características psicóticas. Por definição, o episódio é maníaco. Na verdade, às vezes o paciente hipomaníaco pode sim causar prejuízo grave no funcionamento social. Imagine, por exemplo, um paciente com episódio hipomaníaco contrai um empréstimo que não vai pagar, ou aposta tudo no investimento, tudo que tem no investimento, que acaba não dando certo. Então, isso aqui, esse item eu diria que eu não concordo. Tá. Bom, e vai o item F agora. O episódio não é atribuível aos efeitos fisiológicos de uma substância, droga de abuso, medicamento ou outro tratamento. O problema é que às vezes é difícil, né? Porque muitos pacientes hipomaníacos também usam substâncias, né? Aí fica difícil separar uma coisa da outra. E também, né, durante o episódio hipomaníaco, a pessoa se torna muitas vezes mais impulsiva e ela tende a usar mais substâncias, né? A ser mais aberta em relação a esse tipo de coisa. Alguns pacientes, não todos, né? Obviamente, não todos os pacientes. E aí já o item, bom, eu discordando aqui do item F, eu discordo já do item E, né? Se a pessoa no episódio hipomaníaco pode usar substâncias com mais facilidade, isso aí já se considera o item E também, né? Bom, vamos lá, né? Ele coloca uma nota após o item F. Um episódio hipomaníaco completo que surge durante o tratamento antidepressivo, por exemplo, um medicamento, uma eletroconvulsoterapia, mas que persiste em um nível de sinais e sintomas além do efeito fisiológico desse tratamento. É evidência suficiente para um diagnóstico de episódio hipomaníaco. Recomenda-se, porém, cautela para que um ou dois sintomas, principalmente aumento da irritabilidade, nervosismo, agitação após o uso do antidepressivo,
não sejam considerados suficientes para o diagnóstico de episódio hipomaníaco, nem necessariamente indicativos de uma diátese bipolar. Às vezes você usa o antidepressivo no paciente, ele tem uma irritabilidade, um aumento do nervosismo transitório, né? Eu até aviso os pacientes que isso pode acontecer nas 2 primeiras semanas do antidepressivo e que isso não significa necessariamente que ele deu errado nem nada. Às vezes isso aí pode gerar uma confusão, é verdade. Bom, temos aqui, depois segue-se uma nota, né? Os critérios AIF representam um episódio hipomaníaco. Esses episódios são comuns no transtorno bipolar tipo 1, embora não necessários para o diagnóstico desse transtorno. Ou é bem frequente também o paciente bipolar tipo 1 ter episódios hipomaníacos. Não é ou mania ou hipomania, não. O paciente pode ter os dois também, né? Só que quando ele tem o episódio da mania, ele vai ser classificado como tipo 1. E se eu tiver só hipomania, aí é o tipo 2. É basicamente isso, né? A presença ou não do episódio maníaco que define qual categoria de bipolaridade o paciente vai estar. A presença dos episódios hipomaníacos, sem a presença dos episódios maníacos, são o que caracterizam o bipolar tipo 2, mas assim como o bipolar tipo 1, os episódios de hipomania também não são os mais frequentes nesse tipo de paciente. A depressão são os episódios de humor que muito mais recorrem nos pacientes bipolares tipo 2. Na verdade, é muito mais frequente no paciente bipolar tipo 2 a depressão do que nos pacientes bipolares tipo 1. Estima-se que a proporção de episódios depressivos para hipomaníacos seja de 37 para 1. Novamente, isso aí é só uma média, tá? Uma estimativa variável de paciente para paciente. Isso faz, bom, mas como o paciente está geralmente presente na depressão a maior parte do tempo, é extremamente comum pacientes bipolares tipo 2 serem diagnosticados como pacientes depressivos unipolares. Isso também faz com que o transtorno bipolar tipo 2 seja, na verdade, até subdiagnosticado, que os pacientes demorem para receber o diagnóstico correto desse tipo de transtorno. E geralmente não vai ocorrer na primeira consulta. E muitas vezes o diagnóstico ser dado tardiamente não significa incompetência do psiquiatra. Porque, como eu disse, às vezes o episódio hipomaníaco simplesmente não ocorreu ainda na vida do paciente. Então, assim, o médico também não tem como saber. E muitas vezes também, apesar do episódio hipomaníaco ter aparecido, isso não foi visto como inadequado pelo paciente ou pelos familiares. Às vezes, como eu disse, às vezes o paciente não tem fases assim, digamos, eutímicas, na qual ele não está nem hipomaníaco nem depressivo. Ele acaba entendendo a hipomaníaca como a parte intrínseca, a parte normal, a personalidade normal dele, e assim também os outros entendem. De forma que fica ainda mais difícil distinguir o que seria um episódio de humor, o que é a normalidade do paciente. E o paciente não precisa desenvolver nenhum comportamento autodestrutivo durante os episódios de humor. Muitas vezes na hipomania acontece até o contrário, ele fica hiperprodutivo, fazendo muito mais do que é socialmente esperado ou desejável para ele. Imagina uma paciente que trabalhava 3 horas, passou a trabalhar 6, 9 ininterruptamente, sem nenhum outro comportamento autodestrutivo. Isso aí vai ser visto como maravilhoso por ele, maravilhoso por todo mundo que está ao redor dele, mas isso vai tornar mais complicado ainda o diagnóstico, porque isso aí não será visto como uma coisa inadequada. E geralmente, para o paciente até procurar o psiquiatra, ele tem que ter algum sentimento de inadequação, ou os outros têm que ter um sentimento de que algo está errado nele. Isso muitas vezes não ocorre na hipomania, ocorre até o contrário, que ele está super adequado. Talvez super adequado não seja um bom termo para isso, né? A pessoa está adequada ou está super alguma coisa.
Talvez hiperfuncional seja um termo melhor. E minha camisa mudou, né? Agora, voltando aos antidepressivos, depois de todas essas explicações, porque afinal todo esse medo em prescrever eles aos bipolares, bom, além de terem alguns psiquiatras que o julgam ineficazes, pelo menos em muitos casos, há também aqueles que temem que os antidepressivos possam causar a virada maníaca e também a ciclagem rápida. E o que seria uma virada maníaca? Bom, ela nada mais é do que um episódio maníaco ou hipomaníaco misto que aparece logo após ou algumas semanas após a introdução do antidepressivo. A gente já falou aqui o que é um episódio maníaco ou hipomaníaco, mas afinal de contas, o que seria um episódio misto? E aqui temos o texto do DSM-5-TR em inglês, que teve uma pequena mudança em relação ao DSM-5. Esses trechos que eu pus antes não teve nenhuma mudança, mas esse aqui teve, então está em inglês agora. Bom, com características mistas, vamos traduzir aqui. O especificador de características mistas pode se aplicar ao atual episódio maníaco e hipomaníaco de depressão maior no transtorno bipolar tipo 1 ou o mais recente episódio no transtorno bipolar tipo 1 que está em remissão total ou parcial. O especificador de características mistas também pode se aplicar ao atual episódio hipomaníaco ou de depressão maior no transtorno bipolar tipo 2 ou no mais recente episódio no transtorno bipolar tipo 2, se ele estiver em remissão total ou parcial. E aqui os critérios de um episódio maníaco ou hipomaníaco com características mistas. Temos aqui o critério A. São atendidos todos os critérios para um episódio maníaco e hipomaníaco e pelo menos 3 sintomas a seguir estão presentes durante a maioria dos dias do episódio atual ou mais recente de mania e hipomania. Lembrando que critério aqui são essas letras e não os números. Obviamente, se a pessoa tem um número que representa sintomas, se tiver um sintoma depressivo, ele não vai ter outro sintoma da mania equivalente, né? Se for ter perda de energia, não vai ter mais energia. Não tem como ter as duas coisas ao mesmo tempo. Então, o critério é só a letra, os numerozinhos. Você não precisa ter todos os numerozinhos para atender o critério A. Nenhum episódio de mania, hipomania ou depressão. Bom, vamos lá. Vamos ver o sintoma número 1. Disforia, humor depressivo acentuado, conforme indicado por relato subjetivo. Por exemplo, sente-se triste ou vazio. Aí ele continua, observação feita por outra pessoa. Por exemplo, parece chorar. Vamos para o item 2. Interesse ou prazer diminuído em todas ou quase todas as atividades. Conforme indicado por relato subjetivo, observação feita por outra pessoa. Retardo psicomotor quase diário, observável por outra pessoa, não uma simples sensação subjetiva de estar mais lento. Aí vamos para o item 4, fadiga ou perda de energia. O item 5, sentimento de inutilidade, de culpa excessiva ou inapropriada. Não uma simples autorrecriminação, culpa por estar doente. Item 6, pensamentos recorrentes de morte. Não somente medo de morrer, ideação suicida recorrente sem plano específico, tentativa de suicídio ou plano específico para cometer suicídio. Aí vamos ao critério B. Sintomas mistos são observáveis por outras pessoas e representam uma mudança em relação ao comportamento habitual do indivíduo. Nesse caso, sim, necessariamente, contrário da hipomania que eu discordo, aqui eu vou concordar com eles, porque o episódio misto é sempre uma quebra do padrão do paciente, do que ele considera adequado. Mas vamos lá, C. Para os indivíduos cujos sintomas satisfazem todos os critérios de mania e depressão simultaneamente, o diagnóstico deve ser de episódio maníaco com características mistas devido ao prejuízo acentuado e à gravidade clínica da mania plena. Eu vou dizer que isso aqui não faz muita diferença. É mania com depressão, depressão com mania. Isso aqui, na minha opinião, é o de menos.
Aqui ele está dizendo que acentuada gravidade clínica da mania plena. Mas isso aí é porque tem psiquiatras que têm o entendimento que a mania seria pior que a depressão. Eu vou dizer aqui que, na verdade, a depressão que incapacita mais o bipolar, a maior parte das vezes, e também a maior parte dos suicídios ocorre nos episódios depressivos, não nos episódios maníacos ou hipomaníacos. Então, assim, será que a mania é mais grave que a depressão? Eu discordo. Os dois são igualmente graves a seu modo, digamos assim. Bom, vamos lá. O item D, os sintomas mistos não são atribuíveis aos efeitos fisiológicos de uma substância, por exemplo, droga de abuso, medicamento ou outro tratamento. Episódio depressivo com características mistas. Vamos ver aqui os critérios. Critério A. São atendidos todos os critérios para um episódio depressivo maior e pelo menos 3 dos sintomas maníacos e hipomaníacos a seguir estão presentes durante a maioria dos dias do episódio atual ou mais recente de depressão. Aí vamos 1, humor elevado expansivo, 2, autoestima inflado, grandiosidade, 3, mais locais, ou seja, mais falante que o habitual, opressão para continuar falando. 4, fuga de ideias ou experiência subjetiva de que os pensamentos estão acelerados. Vamos parar aqui nesse item 4 e fazer um comentário. Experiência subjetiva de que os pensamentos estão acelerados é também experiência, é uma sensação experimentada pela maioria dos pacientes ansiosos, né? E ansiedade na verdade, a regra em pacientes deprimidos, né? Então, sim, se encontrar isso num paciente depressivo, isso vai ser uma característica mista? Eu diria que não. Entendeu? Se não tiver a fuga de ideias, isso aqui vai ter, na hipomania vai. Mas também isso ocorre também em transtornos ansiosos. Também ocorre em TDAH a propósito, tá? Bom, vamos lá. 5, aumento na energia, na atividade dirigida a objetivos, seja socialmente, no trabalho ou escola, seja sexualmente. Se aumento na atividade dirigida a objetivos, também não necessariamente é mania e hipomania. Às vezes a pessoa, para desviar o foco dos seus problemas, ela tende a se fechar em algum local que ela acha acolhedor, seguro para ela. Às vezes a pessoa sai mais a festas, trabalha mais, ou passa a ir mais à rua por algum motivo, ou às vezes não é nem porque ela está legal, é para esquecer dos problemas dela. A pessoa se foca num ponto assim que ela vê como um terreno seguro, então não necessariamente isso vai ser um indício de hipomania. Aí 6, envolvimento aumentado ou excessivo em atividades com elevado potencial para consequências dolorosas. Exemplo, envolvimento em surtos desenfreados de compras, inscrições sexuais e investimentos financeiros insensatos. Isso aqui também não necessariamente vai ser mania e hipomania, mesma situação do item anterior. Às vezes a pessoa também faz essas coisas para numa tentativa de parar de pensar nas próprias angústias, né? A gente tem pessoas que usam drogas quando estão deprimidas, pessoas que saem para comprar, fazem mais sexo. Mas isso aí é mais para esquecer da situação em que ela está do que exatamente, por exemplo, o sexo um aumento de libido. Não necessariamente isso, ou uma impulsividade. Às vezes a pessoa está entrando numa espécie de modus operandi autodestrutivo devido ao episódio depressivo. Não diria que isso seria hipomania, não. Pode ter na hipomania, tá? Mas não necessariamente. Redução da necessidade do sono, sente-se descansado apesar de dormir menos que o habitual, para ser contrastado com insônia. Aí aqui tem uma observação também, né? Nós que ele não fala redução do sono, ele fala redução da necessidade de sono. Insônia é redução do sono, vai ser extremamente comum na depressão. Mas na insônia a pessoa sente a necessidade de dormir e não consegue.
Aqui ele apenas não sente a necessidade de dormir. Ou seja, não é que ele tente, não é que ele precise do sono. Do ponto de vista do paciente, é como se ele já estivesse renovado com 3, 4 horas de sono, 2 horas, às vezes nem dorme, passa um dia sem dormir. E não é porque ele esteja tentando dormir e não conseguindo, mas é porque ele está com tanta energia e resolve fazer as coisas devido a isso e o sono simplesmente não aparece. Então, assim, há de ter cuidado para não confundir isso, e os familiares que provavelmente vão confundir isso com insônia, essa redução da necessidade de sono, podem entender isso como insônia. Mas isso aí é bem do ponto de vista do paciente, se ele sente essa necessidade de dormir e não consegue, ou se ele simplesmente não tenta dormir, ou tenta ou não quer ficar dormindo, porque acha que precisa fazer outras coisas. Bom, vamos lá, o item B. Sintomas mistos são passíveis de observação por outras pessoas e representam uma mudança em relação ao comportamento habitual do indivíduo. Isso aqui é verdade. Para indivíduos cujos sintomas satisfazem todos os critérios do episódio de mania e depressão simultaneamente, o diagnóstico deve ser de episódio maníaco com características mistas. Isso aqui é desnecessário. É depressão com características mistas ou é mania com características depressivas? Isso aí é o de menos, na verdade. Isso aí não vai mudar muita coisa na conduta de ninguém. Bom, já vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Os sintomas mistos não são atribuíveis aos efeitos fisiológicos de uma substância, droga de abuso, medicamento ou tratamento. Aí vem aqui a nota. As características mistas associadas a um episódio depressivo maior foram consideradas como fator de risco significativo para o desenvolvimento do transtorno bipolar tipo 1 e tipo 2. Assim, clinicamente útil registrar a presença desse especificador para planejar o tratamento e monitorar a resposta a ele. Aquilo que eu falei do item C, né? Agora, voltando aqui a falar sobre esse item C, muitos psiquiatras, eu incluso, entendem um episódio misto já como diagnóstico de transtorno bipolar. E isso aí, a própria existência de um episódio depressivo com características hipomaníacas não sendo transtorno bipolar, isso aí, apesar de ter no DSM, é algo a ser, que é desconsiderado por, acho que até a maioria dos psiquiatras. Por isso, assim, que talvez esse critério C não faça muito sentido, né? Porque essa distinção depressão com hipomania ou hipomania com depressão não vai... ou depressão com mania, ou mania com depressão, isso aí não vai mudar muita coisa no diagnóstico. No final das contas, isso praticamente é um diagnóstico de transtorno bipolar, seja tipo 1 ou tipo 2. Vamos ver aqui o outro fator que faz com que alguns psiquiatras tendam a evitar os antidepressivos nos bipolares, que supostamente seria o aparecimento da ciclagem rápida. Uma facilidade em entrar em ciclagem rápida. O que é, de maneira, ciclagem rápida segundo o DSM? Vamos ver aqui o DSM-5-TR. Está em inglês porque nesse caso teve uma pequena mudança textual em relação ao anterior. Do TR para o 5 teve uma mudança aqui na introdução, dizendo que o anterior dizia que podia ser aplicado tanto ao bipolar tipo 1 e 2, e esse agora simplesmente omitiu. Bom, vamos lá. Vamos começar. O especificador: presença de pelo menos 4 episódios de humor nos últimos 12 meses que atendem os critérios de mania, hipomania ou episódios depressivos maiores, se em um transtorno bipolar tipo 1, ou que atendem os critérios de hipomania ou depressão maior em um transtorno bipolar tipo 2. Aí se seguem as notas. A primeira nota diz: os episódios são demarcados por tanto remissão parcial ou remissão total em pelo menos 2 meses, ou uma mudança de um episódio para um episódio de polaridade oposta. Por exemplo, de um episódio depressivo maior para um episódio de mania. Aí a nota seguinte: a característica essencial de um transtorno bipolar em ciclagem rápida é a ocorrência de pelo menos 4 episódios de humor nos últimos 12 meses. Esses episódios podem ocorrer em qualquer combinação ou ordem
Esses episódios devem atender os critérios de tanto de duração quanto do número de sintomas para um episódio depressivo maior, maníaco ou hipomaníaco, ou deve ser demarcado por tanto um período de remissão total ou uma mudança de um episódio para um episódio de polaridade oposta. Os episódios de mania e hipomania são contados como sendo do mesmo polo, exceto pelo fato de que eles ocorrem mais frequentemente. Os episódios que ocorrem no padrão de ciclagem rápida não são diferentes daqueles que ocorrem em um padrão que não seja de ciclagem rápida. Os episódios de humor devem ser contados como pertencendo ao padrão de ciclagem rápida, excluem aqueles episódios diretamente causados por substâncias como cocaína, o uso de corticoides, ou também causados por outras condições médicas. Fazendo agora comentários acerca dessa entrada do DSM, a gente vê aqui nessas duas notas que elas entram em contradição, né? A primeira diz que os episódios podem ser demarcados tanto por remissão total quanto parcial. Aí já a próxima nota já diz que é só remissão total. Bom, eu tendo a acreditar mais na primeira, porque principalmente os pacientes que têm vários episódios ao longo da vida, eles começam a apresentar problemas cognitivos também, além de manter uma sintomatologia residual. Então, assim, vai ficando difícil nos pacientes assim mais graves encontrar uma remissão total dos sintomas. Então, assim, eu tendo a primeira nota que está mais próxima da realidade. Já vou fazer outro comentário aqui sobre o tipo de episódios que devem aparecer na ciclagem rápida. Não tem nenhuma regra falando que os episódios têm que ser sempre de polaridade diferente nos últimos 4 meses. Pode ser todos os episódios de hipomania, todos de mania ou todos de depressão. Não tem essa regra de que tem que ter mania e depressão. Isso vai ser complicado se o paciente tiver episódios depressivos constantes, né? Que isso aí vai ser entendido simplesmente como uma depressão refratária, muitas vezes, e esse paciente vai ser tratado como um depressivo maior se ele não tiver nenhum histórico de mania ou hipomania, ou se os episódios hipomaníacos passarem despercebidos. Bom, agora outro comentário aqui, o último, em relação a que os episódios têm que ser demarcados por pelo menos 2 meses de remissão. A pergunta é por quê? Por que 2 meses e não 1? Ou porque se o paciente melhora de um episódio depressivo, fica 3 semanas bem e entra no episódio de mania, isso aí não deve ser... Não, nesse caso vai ser contemplado o caso, né? Por causa da mudança de polaridade. Mas e se sair de episódio depressivo, ficar 3 semanas bem e entrar em outro? Isso aí não é ciclagem rápida? É o mesmo episódio? Isso aí é bem contestável, esse critério aqui de 2 meses. Tem que ter 2 meses separando, pelo menos 2 meses separando um episódio do outro. Principalmente quando o paciente tem mesmo polo assim na ciclagem rápida. Não existe essa regra, não corresponde também à realidade factual das coisas, né? Bom, como vocês perceberam, a ciclagem rápida é, na verdade, muito incapacitante, pois ela irá pôr o paciente durante muito tempo nos episódios de humor. Mas voltando aqui aos antidepressivos, eles são seguros, afinal, no transtorno bipolar? Eles causariam episódios mistos ou ciclagem rápida? Que os estudos falam, afinal? Bom, novamente, mais um vídeo que eu digo que essa resposta não é tão simples de ser dada. Sim, há estudos que dizem que isso pode acontecer, mas também há estudos que dizem que os antidepressivos são seguros no transtorno bipolar. Há uma grande diferença metodológica nos estudos e isso pode fazer com que a resposta não seja tão direta assim. Por exemplo, a própria divisão dos bipolares em tipo 1 e tipo 2. Se o autor de um estudo, se o pesquisador escolher
trabalhar em cima de população tipo 1 ao invés de um tipo 2, ou vice-versa, isso poderá afetar os resultados dele. E alguns estudos também não discriminam o tipo 1 e o tipo 2, e isso torna ainda mais confusos os resultados. Também os antidepressivos não formam um grupo homogêneo. Há diferentes classes de antidepressivos. Antidepressivo, na verdade, é só um nome para muitos fármacos diferentes. Você tem os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, os inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina, a bupropiona, os tricíclicos, os imaus. Quando você realiza um estudo usando algum remédio qual pertence a alguma dessas classes, isso não é extrapolável para as outras classes. Na verdade, não é extrapolável sequer para os remédios da mesma classe a qual esse remédio pertence. Há também estudos que iam analisar a eficácia e a segurança dos antidepressivos, os utilizam juntos a estabilizadores de humor e outros que os utilizam em monoterapia. Isso também, obviamente, irá resultar em resultados diferentes. Bom, eu não tenho como analisar cada um dos estudos sobre o assunto de antidepressivo no transtorno bipolar, até porque se eu fizesse isso, eu não estaria nem gravando o vídeo e também não estaria atendendo. Então eu recomendo que essa revisão aqui em cima, de dois professores, um da UFRJ e outro da UERJ, que eles se deram o trabalho hercúleo de analisar meticulosamente a situação. Mas, dando uma resposta com base no que se sabe hoje, afinal, os antidepressivos podem ser usados em bipolares? Podem. Principalmente quando associados a estabilizadores de humor ou antipsicóticos. Os inibidores seletivos de recaptação de serotonina e a bupropiona, parece que nessas condições elas não trazem nenhum risco de virada maníaca ou ciclagem rápida. Sobretudo os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, eles parecem que de fato diminuem o número de episódios depressivos nos pacientes que os têm com muita frequência. Já os antidepressivos tricíclicos e a venlafaxina, e talvez os outros inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina, eles parecem que carregam sim uma chance um pouco maior de virada maníaca e ciclagem rápida. Contudo, são necessárias algumas observações. Os antidepressivos podem ser utilizados? Podem, principalmente nos pacientes bipolares tipo 2, naqueles nos quais há predominância de episódios depressivos, aqueles que você já sabe que usando aquele remédio não há nenhum histórico de virada maníaca ou ciclagem rápida. Obviamente eles não podem ser utilizados quando o paciente está em um episódio maníaco, hipomaníaco ou misto. E também devem ser evitados se houver ciclagem rápida. Devem ser utilizados, como eu disse antes, preferencialmente utilizados juntos a estabilizadores de humor ou antipsicóticos, e também devem ser bem considerados naqueles pacientes que já tendo usado antidepressivo e esse antidepressivo foi descontinuado, esse paciente voltou a apresentar um episódio depressivo ou passou a ter episódios depressivos de forma mais frequente. Pelo CAMAT de 2018, somente a quetiapina é considerado um medicamento de primeira linha no tratamento de depressão bipolar tipo 2. Contudo, a quetiapina não é bem aceita entre muitos pacientes devido à sonolência excessiva e ao ganho de peso que com ela ocorre. A sertralina, a venlafaxina e a bupropiona, pelo CAMAT, são considerados medicamentos de segunda linha no tratamento da depressão no bipolar tipo 2. Já no tratamento de manutenção, que é o momento que se segue após a saída de um paciente do episódio de humor, o CAMAT recomenda para os pacientes bipolares tipo 2, que com medicamentos de primeira linha, ele recomenda o lítio, a lamotrigina e a quetiapina. De segunda linha, ele recomenda a fluoxetina ou a venlafaxina, inclusive em monoterapia. De terceira linha, ele abre a possibilidade de ser utilizados outros antidepressivos também. Já para o tratamento de depressão no transtorno bipolar tipo 1,
Temos como opções a quetiapina, o lítio, a lorazidona e a lamotrigina, ou a combinação da lorazidona com o lítio ou o ácido valproico, ou a lamotrigina sendo utilizada como adjuvante. Como medicamento de segunda linha, temos, entre as outras opções, a combinação olanzapina com fluoxetina, que é um inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Uma observação sobre o CAMAT: apesar dessas recomendações, nem sempre se inicia com os medicamentos de primeira linha por uma série de motivos. Às vezes o paciente tem exigências de não querer tomar esse ou aquele medicamento devido a esse ou aquele efeito colateral. Como, por exemplo, o ganho de peso, que ela já sabe que vai acontecer com, por exemplo, o olanzapina ou a quetiapina. Também pode acontecer de os medicamentos recomendados simplesmente não estarem disponíveis para o paciente ou estar além das possibilidades financeiras deles. Isso incentiva muitas vezes os psiquiatras a começarem com medicamentos de segunda ou até mesmo terceira linha. Voltando aqui ao tema do vídeo, segundo o professor Michael Gatling, que escreveu o artigo acima, a pergunta não seria se os pacientes bipolares podem ou não utilizar antidepressivos, mas quais tipos de pacientes bipolares podem ou não utilizar esses remédios. Deve existir alguns pacientes que irão se beneficiar com esse tipo de tratamento, mesmo o antidepressivo estando em monoterapia, principalmente se o paciente for um bipolar do tipo 2. Já os pacientes bipolares do tipo 1, também é bem provável que estão aqueles que irão se beneficiar com antidepressivos, principalmente se for feita uma observação cuidadosa sobre ele e também se o antidepressivo for associado a um estabilizador de humor. Os professores Eli Cheniot e Antônio Nardi, respectivamente da UERJ e da UFRJ, eles propõem na revisão deles que eu citei antes que a bipolaridade deve ser entendida como um espectro. Como assim? Possivelmente há pacientes mais bipolares do que os outros. Existiriam aqueles pacientes com a maior tendência a ter humor eufórico, com uma maior frequência de tendo episódios maníacos e hipomaníacos. Existiriam aqueles que teriam mais episódios depressivos, culminando na ponta do espectro, aqueles pacientes que, na verdade, só teriam depressão. Possivelmente, quanto mais próximo do espectro depressivo um paciente estaria, possivelmente mais facilmente ele vai responder os antidepressivos sem ocasionar a ciclagem rápida ou a virada maníaca. Para encerrar, é bom comentar aqui que existirão pacientes que não responderão aos antidepressivos, sejam eles bipolares tipo 1 ou 2 ou mesmo depressivos unipolares. Quando isto ocorre, é recomendado que sejam tentados medicamentos de outras classes, como por exemplo os antipsicóticos. Nos pacientes depressivos unipolares, quando ocorrem múltiplas falhas ao tratamento com antidepressivos, é comum depois se verificar que o diagnóstico deles era na verdade de transtorno afetivo bipolar. Por exemplo, temos esse estudo daqui, feito em Taiwan. Provavelmente é difícil extrapolar um estudo feito em Taiwan para outras localidades do mundo, mas nesse estudo aqui, entre os pacientes que foram refratários ao tratamento com antidepressivos, a taxa de conversão do diagnóstico depois para a bipolaridade era de 25%. Já naquele grupo de pacientes que respondeu ao tratamento com o primeiro antidepressivo, a taxa desses pacientes que depois se mudou o diagnóstico para bipolaridade era consideravelmente menor, de 8%. Então, uma refratariedade com antidepressivos, principalmente depois de se descartar outras causas de refratariedade, se justifica uma ponderação se o paciente não seria, na verdade, um paciente bipolar e se ele não se beneficiaria com tratamento com estabilizadores de humor ou antipsicóticos. Eu planejo voltar a esse tema no futuro, mas por hoje vamos ficar por aqui, porque senão eu já iria desviar muito do foco e o vídeo já está muito longo. É isso, pessoal. Por hoje é só.
inscrevam-se nas minhas redes sociais. E se você está aqui curioso para saber se eu tenho realmente um poder de realizar saltos temporais, a resposta é não, não tenho. O que aconteceu ali foi que eu simplesmente falei salto temporal várias vezes, várias vezes. Acho que demorou umas 2 horas, na verdade. Até que aconteceu coincidência. Eu só editei o vídeo depois para parecer que foi naquele momento. É isso. Eu não tenho, eles simplesmente acontecem. Os saltos temporais. Eu não tenho poder de controlar sobre isso. Cadê minha xícara de café? É só isso, não tem. O vídeo acabou. Pode fazer o que você quiser agora. Não tem nada aqui mais. Deve ter as referências.